Quais que você identifica na conversa entre Joe Biden e Lula como as principais concordâncias e as principais discordâncias? Acho que a principal concordância é justamente a necessidade de lutar contra as forças do fascismo que estão se assanhando o mundo afora e fortalecer as instituições democráticas. Isso eu acho que não tem a menor dúvida, todo mundo que está acompanhando essa reaproximação dos dois governos viu com muita clareza, inclusive todo o movimento dentro do Congresso. É uma preocupação gigantesca que os dois países têm e os políticos, vários políticos dos dois países têm também. A principal discordância tem relação com a guerra da Ucrânia, que foi um ponto em que o Brasil cedeu um pouco no documento final, documento conjunto, porque o Brasil aceitou, digamos assim, uma linguagem um pouco mais crítica com relação à Rússia do que tem usado normalmente, para poder fechar o documento. Então, foi assim, condenou a invasão, a anexação de A territórios. expressão, parece que a negociação diplomática para o Brasil ceder foi trocar a palavra condenamos por lamentamos. Eu tinha o documento final aqui na mão, mas acho que não foi É, só lamentamos, não. Ele acabou saindo um termo mais duro acho no que saiu final. lamentamos. Lamentamos a invasão da Ucrânia pela Rússia. Hum, bom, eu vou pegar o texto e vou olhar, mas acho que saiu no fim. O texto que eu recebi depois das 10h30 da noite, acho que tinha uma fala um pouco mais dura do que essa, que não era que o Brasil queria, mas foi assim um acerto, né? Porém, o governo brasileiro deixou claríssimo para o governo americano, como já tinha deixado para o governo francês e para o governo alemão, que não vai alimentar essa guerra, que não vai participar de nenhum movimento que alimente, ou seja, que mande munição, como a Alemanha queria que o Brasil enviasse, né? Lula deixou muito claro para Biden que o interesse do Brasil é em formar um grupo da paz, a países que não têm envolvimento direto com esse conflito, que possam, de alguma maneira, negociar o fim das hostilidades, o fim das agressões, e como Lula disse, para depois a gente negociar o que vai ser o futuro. Mas o problema é parar de atirar agora. E eu acho que o Brasil tem toda a condição de capitanear a formação de um grupo assim, por sua história diplomática, por suas posições. Mesmo, Breno, eu destacaria, mesmo durante o último ano do governo do ex-presidente, aquele senhor que está aqui em Orlando, a diplomacia brasileira conseguiu manter um discurso na ONU muito alinhado com o de histórico do Itamaraty. Se você for olhar os discursos do embaixador brasileiro na ONU, você vai ver que ele nunca tomou lado nesse conflito, ele manteve a linha do Itamaraty. A impressão que eu tive acompanhando isso tudo foi que o governo Bolsonaro estava tão preocupado com a reeleição que meio que deixou os diplomatas trabalharem. Então, chegou um momento que eles nem enviavam mais os seus discursos para Brasília para serem pré-aprovados. Eles estavam trabalhando, se ouvir de bastidor. Eles estavam trabalhando com muito mais liberdade, porque o governo estava preocupado com outras coisas, e eles mantiveram a linha do Itamaraty de não intervenção, de independência, de respeito, etc. Então, eu acho que o Brasil, por tudo isso, tem toda a condição de capitanear, sim, um grupo de paz para tentar colocar um fim a esse conflito, que parece que, se continuar como está, vai durar muito ainda.